dia 24 de julho, o Parlamento de Israel aprovou o fim de um mecanismo chamado Cláusula da Razoabilidade. Muitos dizem que esse é o primeiro passo para o fim do país enquanto democracia liberal. Será verdade ou um exagero? E o que é efetivamente essa cláusula? Eu sou Nita Efraim, sou jornalista e fanática por futebol, e esse é o E Eu Com Isso, o podcast do Instituto Brasil-Israel. E eu sou João Torquato, sou músico, ativista do movimento negro e estudo os conflitos que se originaram a partir da desintegração da antiga República da Iugoslávia. Hoje a gente vai tentar explicar o que está acontecendo em Israel e entender o que deve vir pela frente. Nosso convidado hoje é o Henry Gauss, que é jornalista, editor do portal Israel de Fato e é brasileiro que vive em Israel. Henry, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no Eu Com Isso. Valeu, galera. Super obrigado pelo convite. E, Henry, foi aprovado o fim da cláusula de razoabilidade. Explica para o nosso ouvinte o que era a cláusula de razoabilidade, né? O que era essa cláusula, e podemos dizer que esse foi o primeiro passo para a aprovação de uma reforma judicial de forma mais ampla? Olha, a gente não tem como garantir que isso vai ser o primeiro passo, né? A gente não sabe dizer se toda a reforma vai ser aprovada. O fim da cláusula de razoabilidade é um aspecto importante no contexto da reforma como um todo, né? E ela, na verdade, é um mecanismo que se origina, inclusive, na legislação britânica, que fala sobre bom senso. Como em Israel não há Constituição, Israel precisou criar uma série de mecanismos de pesos e contrapesos para tentar estabelecer uma relação saudável entre os poderes. A cláusula de razoabilidade é um desses mecanismos, em que o judiciário ele revisa, a partir de um conceito que é bastante subjetivo, de bom senso, de razoabilidade, as decisões administrativas tomadas pelo governo, não só o governo do Estado de Israel, como também os governos municipais. Então, se vocês quiserem, eu posso dar até um exemplo de um uso da cláusula de razoabilidade, que não foi feito agora, mas foi feito em 2007, que ilustra bem para as pessoas entenderem como isso funciona, né? Por exemplo, então vou dar esse exemplo. Seguinte, vocês sabem que no entorno da faixa de Gaza há uma série de comunidades israelenses, kibbutzim, cidades pequenas, cidades maiores, enfim. Essas cidades, essas comunidades, elas são alvo permanente quando há confrontos entre Israel e os grupos palestinos estabelecidos na faixa de Gaza, que lançam foguetes e mísseis e tal. Em 2007, ainda não existia a tecnologia do Domo de Ferro, que é o sistema antimísseis de Israel, que protege os moradores dessa região, e naquela ocasião, uma decisão do governo, que ainda não era o governo Netanyahu assume em 2009, o governo decidiu que as salas de aula das escolas onde havia crianças menores, elas receberiam um reforço estrutural para o caso de serem atingidas por foguetes lançados a partir da faixa de Gaza. As crianças maiores não teriam as suas salas reforçadas, porque se entendia, o governo naquela ocasião, que as crianças maiores poderiam seguir os professores e ir para os abrigos a partir de uma orientação. Aí veio o uso da cláusula de razoabilidade pela Suprema Corte, que determinou que o governo estava fazendo uma avaliação apenas levando em consideração critérios de orçamento, e que as crianças maiores, apesar de serem crianças maiores, ainda assim eram crianças e que ficariam expostas caso as suas salas de aula não recebessem reforço. E a partir daí tomou-se a decisão, por meio da cláusula de razoabilidade, que o governo deveria fazer um reforço em todas as salas de aula, não apenas nas salas das crianças menores. Esse é um exemplo que deixa muito claro como é feita a revisão dos juízes desse tipo de lei, a partir desse tipo de conceito, né? Na verdade, o que existe agora é que não vai haver mais. Qualquer coalizão majoritária, como é a atual coalizão, vai aprovar uma legislação que não vai receber esse tipo de olhar de revisão. Também teve outro caso bem recente, né, no começo do ano, quando o Netanyahu tentou colocar no cargo de ministro da Saúde um político chamado Ari Ederi, que foi considerado culpado por evasão de divisas,
e veio de novo a cláusula da razoabilidade impedindo que ele fosse denominado ministro. Acho que é até um pouco supérfluo explicar por que não é razoável que uma pessoa condenada por evasão de divisas assuma um cargo como ministro da Saúde, mas é mais um exemplo prático, né? Não, sem dúvida. Se você me permite complementar, Anita, esse exemplo que você deu ele é muito bom, porque a atual coalizão de governo ela reforça bastante esses partidos considerados partidos religiosos, nacionalistas. O Arieder, ele é um símbolo, ele é líder do partido Shas, que é um partido ultra-ortodoxo sefaradi, e ele é um símbolo para essas pessoas, né? Então, na verdade, quando o governo aprova o fim da cláusula de razoabilidade, há muita gente que interpreta como uma espécie de vingança dessa atual coalizão contra o judiciário, justamente por causa do episódio envolvendo a obrigação de Netanyahu de demitir dele do cargo de ministro em janeiro desse ano. E aí, Henry, a gente tem falado muito, né, no IB, e, bom, o Israel, de fato, ajuda bastante a gente também com as informações sobre isso, mas sobre a questão democrática, né? Então, alguns já devem saber a resposta, mas vale perguntar mais uma vez. Por que essa decisão de acabar com a cláusula da razoabilidade afeta diretamente a democracia israelense? Porque há uma redução do poder judiciário. E numa democracia, o que se tenta fazer em democracias amadurecidas é um equilíbrio nos poderes. Então, países que têm constituições, por exemplo, muito mais detalhadas, como é o caso do Brasil, que estabelece as relações de poder entre os diversos poderes que compõem o governo, o judiciário, o legislativo, o executivo, etc., isso é tudo muito mais claro. Num país como Israel, que não tem uma constituição, esse tipo de relação é muito mais fluida. Então, quando uma coalizão de governo tenta reduzir o poder de um dos poderes que serve como contrapeso, fica evidente que existe uma alteração desse equilíbrio de forças. E isso é um caminho muito perigoso para as democracias, né? Eu queria compartilhar que eu vi um vídeo, Henry, do Yuval Harari, esses dias, ele participando de um podcast em inglês, em que ele meio que desenha tudo isso, né? Porque ele fala, se nos Estados Unidos a Câmara aprova uma decisão, a Câmara, vou falar qualquer coisa, tá? A Câmara dos Estados Unidos aprovou que está proibido comer bagel nos Estados Unidos. Então, essa decisão ainda vai para o Senado, depois essa decisão vai para o presidente, e aí essa decisão ainda pode ir para a Suprema Corte. Em Israel não tem nenhum outro poder no meio do parlamento, da Câmara e da Suprema Corte. Então você tem, no mínimo, num país como os Estados Unidos, e no Brasil funciona da mesma forma, exatamente da mesma forma, outras instâncias que podem barrar uma decisão formada por uma maioria simples na Câmara. E ainda tem coisas que são maioria qualificada no Brasil e afins. Nem sei se Israel tem isso, mas que isso torna... Não tem, pior ainda. Então, que isso torna muito mais difícil você ter um sistema de freios e contrapesos. Quando você coloca... Não adianta só você falar, não, mas você não pode fortalecer demais o judiciário, que é uma coisa que as pessoas adoram falar para dizer que essa decisão foi acertada. Mas não é uma democracia como a brasileira, ou como a estadunidense. É diferente, porque não tem outras instâncias. Só tem duas instâncias. Isso é muito perigoso. Exatamente. Não, e o que o Benjamin Netanyahu está tentando fazer nesse momento, ele está fazendo uma espécie de turnê internacional de relações públicas por entrevistas com os maiores veículos da imprensa norte-americana, né? Porque especificamente ele está sofrendo muita pressão dos Estados Unidos, são os principais aliados. Ele perdeu a entrada nos Estados Unidos a partir do governo democrata do Joe Biden, já existe um questionamento muito forte, inclusive da própria sociedade norte-americana em relação à legislação israelense, da reforma e tudo mais. Ele está tentando comparar no sentido contrário ao que você deu como exemplo. O seu exemplo ele é muito mais direto do que o Bibi vem tentando fazer. Ele vem tentando explicar em entrevistas aos veículos norte-americanos que isso é um fortalecimento da democracia, mas é aquela história que você conta a meia-verdade. Porque qual é a meia-verdade que ele apresenta? As pessoas elegeram um governo. O governo aprova as leis e o governo, na verdade, é a representação das pessoas. Mas a democracia, ela não é só uma espécie de aprovação das leis por meio da vontade da maioria.
Até porque existem minorias, existem partes mais fragilizadas na sociedade. Israel não é diferente. Então, é preciso haver esses pesos e contrapesos justamente para evitar que seja uma espécie de ditadura da maioria. Embora em Israel não seja correto dizer, por exemplo, que o governo atual representa a absoluta maioria das pessoas. Eu sempre faço questão de escrever isso nos textos. As últimas eleições, a diferença entre a quantidade de votos recebidos pelos partidos que hoje compõem o bloco de coalizão de governo e os de oposição foi de apenas 29 mil votos. Então, não existe esse argumento de que o governo, com maioria de 64 parlamentares do total de 120, pode fazer o que bem entender. Isso não é uma democracia. As democracias não funcionam dessa maneira. É isso, né? Tem toda uma questão de narrativa a fim de que a gente já viu, né, em outros lugares do mundo, somente aqui no Brasil, né, de setores da extrema-direita de atacar o judiciário e que em certos momentos, aqui eu sempre gosto de destacar na pandemia, por exemplo, o judiciário aqui teve o papel de impedir que a polícia fizesse operação nas favelas do Rio de Janeiro, né? Então, o que impactou diretamente na vida da população. Mas voltando a Israel, Henry, qual que foi a reação da sociedade civil israelense? Lembrando que já são 30 semanas de manifestações semanais em todo o país, né, cara? É um momento que já está na história, assim, de Israel, né? Não, com certeza. É um momento super importante da história israelense, inclusive depois a gente pode mais falar sobre isso, porque até os inimigos de Israel têm opiniões sobre esse momento histórico de Israel, mas o que existe nesse momento, primeiro, é uma forte polarização da sociedade, né? Como na medida em que esse é um método muito conhecido da extrema-direita de dividir sociedades a partir de estigmatização e de simplificação dos assuntos, o que acontece no caso dessa reforma judicial. Segundo, quando essa legislação foi aprovada, exatamente no último dia 24 de julho, eu fui a Jerusalém acompanhar a votação, justamente no meu dever jornalístico de acompanhar a notícia onde ela acontece. Então, eu não poderia perder essa oportunidade de estar presente durante esse momento histórico, e eu, inclusive, escrevi até sobre isso no Twitter. O que eu senti é que as pessoas, se por um lado, as pessoas que ali se manifestavam contra a reforma, que eram a ampla maioria, elas estavam desesperançosas, frustradas e tristes, etc., havia também uma percepção, e isso não dá para controlar, né, quando o governo lançou essa reforma judicial, que esse bloco que hoje se opõe à reforma ao governo, à coalizão, ele se percebe cada vez mais como uma força política importante na sociedade israelense. O que vai acontecer a partir disso, a gente não tem como dizer, que eu uso sempre essa metáfora na Pedra do Lago. A pedra no lago jogada foi a reforma do judicial, mas você não tem como garantir o que vai acontecer com as ondas subsequentes a essa pedra tirada no lago. O que está acontecendo agora são essas ondas subsequentes. O povo que se manifesta durante meio ano, todas as semanas, contra a reforma judicial, ele já se percebe como uma força política relevante na sociedade israelense. E aí, isso já está gerando uma série de movimentações, inclusive no próprio Likud. A gente pode falar sobre isso depois, eu escrevi um texto sobre isso hoje no site, inclusive fazendo essa análise, mas já está causando divisões internas no próprio Likud, que é o partido do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Porque é aquela história, escrevi isso também, que é a frase do Dr. Ulisses, presidente da Assembleia Constituinte do Brasil, né, que dizia que o que mete medo em político é o povo na rua. E isso vale para Israel, vale para qualquer sistema democrático onde as pessoas possam se manifestar livremente. Político tem medo de povo na rua. E aqui em Israel está acontecendo a mesma coisa. Quer dizer, os políticos, bem ou mal, eles não vão com o Netanyahu até o fim, ou melhor, com esses elementos mais extremistas da coalizão de Netanyahu, até porque me parece que o próprio Netanyahu ele tem interesse, obviamente, por conta do caso de corrupção dele, os casos nos quais ele é investigado,
de aprovação de parte da reforma judicial. Mas ele não quer isolar Israel, porque ele sempre surfou muito bem nessa onda de relações internacionais. Ele, durante vários momentos dos mandatos dele, acumulou a pasta de ministro das Relações Exteriores. Enfim, ele não quer ser visto como um elemento causador do isolamento israelense na comunidade internacional. Henrique, queria justamente te perguntar sobre Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro. A gente pouco falou o nome dele, porque a gente fica batendo no ponto de reforma, mas tem alguém que comanda esse governo, pelo menos supostamente. É todo um momento muito complexo para o Netanyahu, porque na minha visão de espectadora, do outro lado do mundo, ele se colocou numa situação de refém. Ele está tentando se manter no poder de qualquer jeito, mas de muitas perspectivas parece que ele está muito frágil, tanto do ponto de vista internacional, que foi um âmbito que ele sempre dominou, como você acabou de falar, mas também do ponto de vista interno. Inclusive, no último Expresso Israel, que o João gravou com a Daniela Kresh, jornalista, correspondente do IBI em Israel, ela diz que Israel não vive o 6º governo Bibi Netanyahu, mas que vive o primeiro governo Yariv Levin, que é o ministro da Defesa, que é o mentor dessa reforma judicial. E, além disso, a gente tem o aspecto de saúde do Netanyahu, que primeiro eles queriam dizer que era só uma desidratação e por isso ele tinha sido internado, quando, na verdade, ele teve que colocar um marca-passo, e ele já tem 74 anos. Então, até interessante entender por que interessava a eles tentar maquiar a situação de saúde do Netanyahu. Enfim, falei um monte de coisa, mas a pergunta mesmo é: em que lugar desse xadrez está Benjamin Netanyahu? Virou um peão, não é mais a rainha, digamos assim? É uma ótima reflexão, Anita. Assim, o Bibi de fato, é a figura mais forte do Likud, ainda. Ele comanda o Likud desde 2005. E você imagina a dificuldade que é você liderar um dos maiores partidos de Israel, um dos partidos mais históricos da direita israelense, herdeiro do Menachem Begin e tudo mais. E o Netanyahu é o primeiro-ministro mais longevo da história de Israel, que há mais tempo permanece no cargo. O que se vê agora é uma espécie de ocaso de Benjamin Netanyahu, e isso iria acontecer em algum momento. Provavelmente. É difícil cravar isso, então vou fazer muitos apartes em relação a isso. Provavelmente, não temos como garantir, este será o último governo com Bibi Netanyahu à frente do governo, né? Já existe uma série de vozes dissonantes no Likud, isso não é uma novidade. Inclusive, hoje mesmo, uma dessas vozes se manifestou de maneira muito forte, o Yuli Edelstein, que é presidente da Comissão de Relações Exteriores. Ele chegou a cogitar a possibilidade de se candidatar para liderar o Likud numa disputa contra o Netanyahu. Não o fez. Quem o fez em 2019, nas últimas primárias do Likud, foi o Gideon Sa'ar, que era um membro histórico do Likud e que, depois de perder para o Bibi Netanyahu em 2019 a disputa, ele resolveu deixar o partido, formar um novo partido, inclusive se juntando à oposição no último governo que antecedeu o Benjamin Netanyahu, aquele governo super amplo e diverso. O que a gente vê hoje, no caso, é uma situação em que Netanyahu tenta se manter à frente do governo a qualquer custo, e a gente já imaginava que isso pudesse acontecer porque ele incluiu na coalizão, para conseguir voltar ao cargo de primeiro-ministro, elementos extremistas, como Itamar Ben-Gvir, como Bezalel Smotrich, e o Yariv Levin, que é o ministro da Saúde, ministro da Justiça, porta-voz dessa reforma judicial. Eles se mostram os elementos mais extremistas do Likud. E aí o que pode estar acontecendo é algo que mais ou menos aconteceu nos Estados Unidos depois da eleição do Donald Trump. O Partido Republicano, que é um partido histórico também da democracia norte-americana, ele passou a ter elementos muito extremistas. Inclusive, chegou-se a cogitar a possibilidade do Donald Trump criar um partido dele com esses elementos mais extremistas. Eu não sei se isso vai acontecer em Israel, mas o que existe é uma divisão interna no Likud muito óbvia. E o preço que se pode pagar por essa divisão, possivelmente, quem irá pagá-lo politicamente é Benjamin Netanyahu, com a sua força política e tudo mais, por meio dessas vozes dissonantes internas no governo, no partido Likud, que questionam o resultado desse processo de reforma judicial. Porque é evidente que há um desgaste muito grande para todo o corpo político esse processo. 30 semanas de oposição nas ruas
todas as semanas, elas não são um acaso, elas não ficam impunes do ponto de vista político. E os políticos não querem pagar essa conta criada pela ideia da reforma. Pra você ter uma ideia, eu hoje estava fazendo uma pesquisa sobre um texto, sobre a história do Likud, sobre essa divisão do Likud, e eu peguei uma matéria de 2022, de agosto de 2022, sobre as eleições internas no Likud, para ver a lista, que lugar cada um iria ocupar na lista de candidatos. E a mensagem do Netanyahu naquela ocasião, à imprensa, era pedindo para que as pessoas fossem votar nas eleições internas do Likud, para que o Likud pudesse voltar ao governo, estabilizar o país e reduzir os preços, já que o debate que havia naquele momento, e ainda há, e foi totalmente eclipsado pela reforma, era o altíssimo custo de vida em Israel, o problema econômico, o problema das hipotecas imobiliárias e tudo mais. Em nenhum momento se falava sobre essa história de reforma judicial. Tudo isso para dizer que há uma conta a ser paga, e essa conta política provavelmente vai ser paga pelo Benjamin Netanyahu a partir do momento que houver novas eleições. Isso explica, em boa medida, por que essa coalizão ela ainda não caiu, apesar das grandes discordâncias internas entre os seus membros. Eles sabem, pelas sucessivas pesquisas eleitorais que são feitas, que no caso de um cenário de novas eleições, é muito provável que a oposição retorne ao poder. E a impressão que dá, Henry, é que Israel teve que, digamos assim, encarar a realidade, né, e que esses movimentos de setores de direita, tendo que se aproximar de setores ainda mais radicais, né, como nos Estados Unidos, como você citou, aqui no Brasil, na Hungria, na Itália, e outros países do mundo, chegou em Israel, né? Uhum. E agora, a Knesset, né, o parlamento israelense, vai entrar em recesso e só volta daqui a um bom tempo, lá para outubro, que é depois das grandes festas, Rosh Hashanah e Yom Kippur. Com esse longo período, como esse longo período, né, de praticamente 2 meses, pode afetar a reforma e as manifestações. Será que esse ato no parlamento israelense pode diminuir pela falta de novidades, né? As manifestações, no caso, perdão, será que as manifestações podem diminuir pela falta de novidades e movimentações políticas dentro do parlamento? Esse é um belíssimo questionamento, João, mas é difícil a gente entender, né? Porque não há precedente em relação ao que está acontecendo. A gente não tem nem muito com o que comparar, né? O governo aprovou uma pequena parte da reforma, a parte importante, mas não a reforma integralmente. Nesses próximos 2 meses, é difícil fazer esse tipo de previsão, mas se eu tivesse que fazer uma previsão, eu diria que o que vai acontecer é basicamente uma grande costura de conversas de bastidores. E a imprensa israelense chama isso de o jogo da culpa, que é o que está acontecendo desde o minuto seguinte à aprovação do fim da cláusula da razoabilidade, que é todo mundo tenta culpar todo mundo e não a si mesmo pelo que aconteceu, pela incapacidade de chegar a um entendimento. Eu acho que isso vai continuar. O que tem ocorrido, por exemplo, nessa semana é o Yoav Gallant, que a Anita mencionou, uma boa lembrança da parte dela, que é o ministro da Defesa, ele tentando estabelecer conversas para a formação de um governo de união nacional sem os elementos mais extremistas, que são Itamar Ben-Gvir, Bezalel Smotrich, porque é possível substituir esses partidos se a oposição vier para um governo de coalizão numa tentativa de salvar o país. Por exemplo, se eventualmente, ao longo desse período, houver algum tipo de consenso do tipo, olha, a gente passou essa parte da reforma, da cláusula da razoabilidade, mas a gente não vai prosseguir com mais nada desde que vocês se unam ao Likud num grande governo amplo, diverso, etc., mas democrático. E a gente vai tirar esses elementos mais extremistas. Na minha opinião, esse era o desejo inicial do Netanyahu. Eu escrevi um texto há 5 meses, chamado Netanyahu Tem um Plano, que eu imaginava que fosse isso que ele gostaria de fazer, que era esticar a corda da reforma o máximo possível, até que algum elemento ou elementos da oposição se aproximassem e falassem, olha, em nome de salvar a democracia, a gente se junta ao seu governo, mas desde que você tire esses elementos mais extremistas, ok? Ok, beleza, vamos interromper esse negócio de reforma aqui e tal, por uma razão muito simples. Como eu disse,
o Netanyahu sempre gostou de trafegar na arena internacional. O que esses elementos extremistas estão fazendo é o impedindo de fazer isso. Ele não é convidado para Casa Branca nos Estados Unidos, ou para cerimônias, para encontros com Joe Biden, por causa desses elementos mais extremistas. Se não fossem esses elementos, se fosse, sei lá, o Benny Gantz, que é um político de centro-direita no governo Netanyahu, possivelmente ele já teria ido aos Estados Unidos encontrar o Joe Biden, entendeu? Ele não estaria tão isolado. Agora, esses elementos mais extremistas não são convidados, por exemplo, não foram nem convidados para a cerimônia oficial aqui na Embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém para a comemoração do Dia da Independência norte-americana. Mas o tiro saiu pela culatra, quer dizer, não foi possível substituí-lo. Inclusive, nós demos uma notícia agora que o Yair Lapid, que é o líder da oposição, já rejeitou qualquer tentativa de formação de um governo de coalizão de união nacional com o Likud, em caso de permanência do Benjamin Netanyahu. Ele aceita a participação do Likud desde que Netanyahu não esteja no governo. Então, ele está dando um checkmate no Netanyahu. Mas aí também fica difícil de ele aceitar, né? Mas a aspa dele do Yair Lapid é bem interessante. Abre aspas, sou um homem decente, e isso seria a morte da decência. Ele, Netanyahu, perdeu toda a preocupação com o interesse nacional. Ele está preocupado apenas com os seus próprios interesses. Eu concordo com o Yair Lapid, mas para quem quiser ler a matéria inteira é só entrar no israeldefato.com. E você está falando sobre pressão internacional, vamos entrar um pouquinho mais nesse tema, Henry. O New York Times publicou um texto dizendo que Israel precisava de um Alexandre de Moraes para tentar salvar a democracia israelense. Biden não está feliz, mas quem está feliz, quem achou o máximo tudo isso, vocês não sabem quem é. Vocês vão ficar chocados. Jair Bolsonaro. Que doideira, hein? Você imaginava? Ele disse que Israel tem que ser um norte para o Brasil. Falou 2 dias depois do fim da cláusula de razoabilidade e o iminente enfraquecimento da Suprema Corte. Pois mas entre as pessoas que acreditam na democracia, os governos democráticos, como que está essa pressão? Especialmente dos Estados Unidos, mas não é o único país que está sentindo um afastamento, né, de Israel. Basicamente, na verdade, os grandes aliados de Israel são os Estados Unidos. E quem pode exercer a pressão para mudar realidades em Israel são os Estados Unidos. Por mais que a União Europeia emitiram um comunicado dizendo que a reforma deveria ser fruto de um amplo consenso na sociedade, mas isso mais ou menos é a mesma posição da Casa Branca, né? Mas é a Casa Branca que tem o peso da ajuda militar e financeira a Israel, do apoio a Israel nos fóruns internacionais, como nas votações na Assembleia Geral da ONU, etc. Então, o peso mesmo são os Estados Unidos. E, na verdade, os Estados Unidos estão fazendo o possível, né? De todas as maneiras. O Thomas Friedman, que é um colunista do New York Times, uma pessoa muito próxima ao Joe Biden, ao Barack Obama, ele tem escrito sucessivas colunas, deixando claro que a posição dos Estados Unidos, inclusive, de reavaliação das relações com Israel, que seria o ponto mais crítico do histórico de relações entre Israel e os Estados Unidos. Por isso que me parece que Benjamin Netanyahu também está profundamente insatisfeito. Ele não quer ser enxergado como alguém responsável por ser o líder que afastou Israel dos Estados Unidos. Ele já é visto como alguém que tirou Israel da lista dos assuntos bipartidários nos Estados Unidos, né? Israel é parte, está lá numa lista muito restrita de assuntos de acordo comum entre os partidos republicano e democrata. Isso já não acontece mais, que há uma mudança profunda do Partido Democrata, com elementos cada vez mais críticos a Israel, principalmente essas deputadas mais jovens e tudo mais. Então, Bibi já é visto dessa maneira porque ele embarcou de todas as formas no barco do Partido Republicano durante a presidência do Donald Trump, e é difícil reverter essa situação. Mas as potências internacionais, elas conseguem exercer pressão sobre Israel em relação a esse assunto interno de uma maneira muito enfraquecida, assim. Eu não vejo como União Europeia, China, que seja, possam alterar qualquer coisa aqui em Israel em relação a isso. É uma situação realmente muito inédita, né, na história do país, assim, de você ter setores importantes, né, dentro da política
norte-americana se posicionando em relação à reforma e os acontecimentos, mas a nível, como se falou, né, da China e outras potências se posicionando como faz em outros países, inclusive como já fizeram em situações aqui no Brasil, por exemplo, a gente não está acompanhando em Israel. Agora, eu queria tocar no ponto, né, que você passou aqui nessa conversa, que é o seguinte: recentemente a Daniela Creche, a jornalista e correspondente do IBA em Israel, escreveu um texto falando que o Líbano está de olho nesse caos todo em Israel. Esse é um exemplo, né? Mas, em geral, como os inimigos de Israel estão vendo esse momento do país? Porque tem uma questão que toca nesse ponto, que é os reservistas que estão se recusando a ir para o serviço voluntário, né? Inclusive reservistas da Força Aérea, que é uma área muito estratégica dentro das Forças Armadas israelenses, né? Exatamente, João. A Força Aérea de Israel ocupa um papel central em todas as estratégias de defesa, né? Porque qualquer tipo de engajamento militar, em especial com os países vizinhos, ele passa pela atuação da Força Aérea Israelense. O que tem acontecido, e a gente até conversou sobre isso, e escrevi um texto longo sobre essa situação, de que existe por parte dos inimigos clássicos de Israel desse momento a percepção de enfraquecimento de Israel. E aí, quando a gente fala disso, não é exatamente apenas do ponto de vista subjetivo, a sociedade está muito dividida, é isso também. Mas o que existe é um cálculo matemático muito simples, né? Porque existe cada vez mais reservistas se negando a comparecer ao serviço militar, dizendo que não vão mais comparecer a treinamentos e tudo mais, enquanto a reforma prosseguir. E a gente conversou no Israel de Fato com um cientista político da Universidade de Haifa que disse: os reservistas podem salvar Israel. E aí eu fui pesquisar mais sobre isso. Os números em relação ao efetivo militar israelense, eles são números sigilosos, mas existe uma pesquisa que mostra que o efetivo de Israel é de cerca de 408 mil pessoas, entre membros ativos e da reserva. Mas os reservistas, eles compõem 75% da força militar israelense. Ou seja, do ponto de vista prático, se a quantidade de reservistas aumenta cada vez mais e se recusa a cumprir o seu serviço militar, mais frágil do ponto de vista militar Israel fica. A posição dos inimigos clássicos de Israel, nesse momento, de forma muito ampla, o Hezbollah no norte, a milícia xiita libanesa que ocupa o sul do Líbano, o Irã e o Hamas, eles, nesse momento, eles não pretendem fazer nada com isso. Inclusive, foi assunto de uma reunião entre oficiais militares aqui da inteligência e o governo, dizendo que, nesse momento, eles não acreditam que haverá um confronto, apesar desse enfraquecimento, mas que isso, no médio prazo, apresenta um risco altíssimo. Inclusive, a gente também colocou lá no site que o Netanyahu teria recebido 4 comunicações por escrito da inteligência militar, alertando para que o prosseguimento da reforma coloque Israel numa situação de fraqueza inédita na região. Israel sempre foi a maior potência militar da região. O que está acontecendo pode reverter essa realidade. E ninguém pode prever o que pode acontecer a partir disso. Seria uma situação absolutamente inédita, mas só reforçando. A posição desses inimigos neste momento é de não fazer nada. Embora esteja havendo uma escalada no norte de Israel, ou seja, no sul do Líbano, o Hezbollah está se sentindo cada vez mais à vontade, tem instalação de tendas. Semana passada e hoje, inclusive, foram flagrados oficiais do Hezbollah, membros da elite do Hezbollah, fazendo um policiamento exatamente na fronteira com Israel, na cerca que divide os países, o que é um movimento raríssimo. A sensação, a análise dos militares da inteligência aqui é que, nesse momento, esses inimigos de Israel pretendem apenas assistir ao que acontece em Israel. Inclusive, o Hezbollah disse isso, é o momento, ele usou um termo que no Brasil já não se usa mais, mas ele usou, eu vou repetir, ele disse que é o momento mais negro da história de Israel. O Hezbollah não tem os mesmos parâmetros em relação à linguagem
portuguesa, né? Então, a gente faz essas aspas e coloca na boca lá do Hassan Nasrallah, que é o líder do Hezbollah. Essa é a mesma posição que o Hamas e o Irã chegaram a essa conclusão numa reunião que fizeram em Teherã, que durou 3 horas, apenas para avaliar a situação de Israel. Então, a situação, eles percebem o enfraquecimento de Israel a partir desse elemento prático dos reservistas. É sempre importante dizer isso. E é importante lembrar também, né, Henrique, que recentemente o Irã e a Arábia Saudita retomaram relações diplomáticas intermediadas pela China, né? Muda toda a configuração ali no Oriente Médio. O Irã é um dos países que financia o Hezbollah, né? Com certeza. Até porque Israel imaginava que estava se aproximando da Arábia Saudita, que a Arábia Saudita se manteria afastada do Irã e que isso daria mais possibilidade da formação de um eixo comum entre Israel e as monarquias sunitas do Golfo Pérsico, unificado contra o Irã. Isso não está muito próximo de acontecer, muito embora essa relação entre a Arábia Saudita e Irã ainda seja alvo de muita desconfiança por parte da Arábia Saudita. Não é que a Arábia Saudita retomou relações com o Irã e que não se preocupa mais com isso, pelo contrário, a gente tem outras coisas que a gente pode até falar se houver tempo, que é da ideia da Arábia Saudita de criar o seu próprio programa nuclear, também para se estabelecer como uma potência nuclear nessa região, onde Irã e Israel já têm armamento nuclear, enfim. É basicamente isso que está acontecendo. E a gente tem mais perguntas do que certezas, né, Henri, para os próximos 2 meses. Acho que, para dar um resumo aqui para o nosso ouvinte, as manifestações não tendem a acabar. O máximo que pode acontecer é ter um consenso entre políticos mais moderados de formar um governo de união nacional, excluindo os radicais, com muita pressão dos Estados Unidos. Mas, se nada mudar daqui 2 meses e o governo for retomado da forma que é, a perspectiva é bastante negativa de uma aceleração da aprovação de todos os termos da reforma judicial, que foi fatiada para ser passada com mais facilidade, digamos assim, e menos intensidade. E só resta esperar, né, nos próximos capítulos dessa história. Acho que é isso, né? É isso. Tem essa questão da Arábia Saudita, né? Que a Arábia Saudita estava mais ou menos se encaminhando para um acordo de normalização com Israel. Aparentemente isso não vai acontecer, porque a Arábia Saudita fez exigências bastante claras sobre os palestinos. Israel não poderia construir novos assentamentos, Israel não poderia legalizar assentamentos ilegais. E é difícil imaginar que essa aceitar isso, o governo cai na hora. Exatamente. Nunca mas seria uma saída honrosa para a Arábia Saudita. Pois é, mas seria uma saída honrosa para o Netanyahu, viu, Anita? Ele já fez isso antes. A gente vai se lembrar dos acordos de Abraão em 2020, quando ele ameaçou anexar o Vale do Jordão, na Cisjordânia, e ele terminou por não anexar o Vale do Jordão e saiu com aquela chamada saída honrosa, assinando os acordos de Abraão naquele momento com Emirados Árabes e Bahrein, em troca de não anexar o Vale do Jordão. Eu imaginava que isso pudesse acontecer agora, mas agora, como a gente conversou nesse nosso podcast, Netanyahu está muito mais enfraquecido e muito mais sob controle dos extremistas da própria coalizão. E também acho que muito mais influenciado pelo filho. Esse é um aspecto que um dia acho que a gente pode explorar melhor. Me intriga muito o papel Yair Netanyahu? de Yair Netanyahu nesse governo todo. Eu acho que ele é realmente um desses nomes. Meio que eu gosto de fazer um paralelo entre os filhos do Bolsonaro e o filho do Netanyahu, que é Eu pensei a mesma coisa. É um cara de redes sociais. Enfim. Eles se seguem, inclusive, né? Eles são mais que amigos, friends. Olha que legal. Olha só. É isso aí. Mas acho que essas são as perspectivas e todo mundo sabe. Seguiremos acompanhando aqui no Instituto Brasil-Israel, também no Israel de Fato. Então, hoje, mais uma vez, conversamos com o Henri Galski, que é jornalista, editor do portal israeldefato.com. Henri, obrigada pela parceria mais uma vez. E, gente, para quem não viu ainda, quem perdeu, na segunda-feira, dia dessa gravação, o Henri preparou um vídeo, está nas nossas redes sociais, contando sobre a mais recente polêmica em Israel, recente nessa segunda-feira, de um comentário horroroso de um advogado ligado a essa coalizão de extrema-direita,
direita, pedindo a soltura de ninguém mais, ninguém menos que Yigal Amir, assassino de Yitzhak Rabin, que era um carranista, assim como é um carranista até hoje Itamar Ben-Gvir. Então, assim, fiquem com a informação e vão lá ver o vídeo do Henry ou ler no Israel de Fato essa matéria horrorosa. Mas, Henry, é isso. Muito obrigada. Volto sempre. Pô, obrigado a vocês, galera. Super obrigado. Contem comigo aí para as próximas também, se for necessário. E se você quiser mandar uma mensagem para a gente, é só escrever para @institutobrasilisrael.org. O E Eu Com Isso está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcast, Google Podcasts e também no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel. E não esquece de seguir o IB nas redes sociais. Até quarta-feira que vem.